Estamos prontos? Sim? Ah, peço desculpas. Eu pensei que ia mostrar um vídeo primeiro. Olá, meu nome é Snehal Patel, sou chefe de vendas para as Zeiss Américas. Eu sou encarregado das operações de venda para as lentes cinematográficas da Zeiss, desde o Canadá até o Brasil. Eu adoro vir para essa semana, a Semana ABC. Sempre é uma comunidade, é um evento maravilhoso para toda a comunidade de cinema. E eu gosto muito de fazer parte deste evento, estar com vocês. Eu adoro o Brasil pessoalmente. Eu já estive no Brasil umas 4, 5 vezes. Agora eu irei para o Rio pela minha segunda vez, nesse fim de semana. Agora eu gostaria de apresentar a vocês a diretores de arte muito talentosos. Victoria Panheiro, cinematógrafa argentina que trabalha aqui no Brasil. São um salvo de palmas para a Vitória, diretora de fotografia. E depois também à minha direita eu tenho Lito Mendes da Roca, membro da ABC. Salvo de palmas para ele. E hoje o assunto é uma conversa com diretores de fotografia. Vamos falar sobre o trabalho deles, as suas influências, vamos escolher alguns projetos também para mostrar alguns enquadramentos e eles vão explicar um pouco o processo deles, como eles conseguiram atingir suas metas no projeto. E vamos responder perguntas também. Então, por favor, preparem as suas perguntas para a última parte da conversa, né? Nós vamos ter perguntas e respostas da internet e do público também. Todos empolgados? Ah, ótimo. Então, que bom. Quantas pessoas, quer dizer, essa é a primeira, quantas pessoas, é a primeira vez que vocês estão na Semana ABC? Ah, que ótimo. E os outros já estiveram aqui na Semana ABC mais do que uma vez, certo? Então tá. Em primeiro lugar, eu quero apresentar a vocês a Vitória. Vitória, por favor, fale um pouco sobre como você começou essa sua carreira nos anos 90. Você é diretora de fotografia já há aproximadamente 25 anos. 25 años. So Muitos, tell us about the beginning. muitos años, eu acho. Eu vou tentar falar em uma espécie de portunhol. Eu pido desculpas. Eh, Eu estudei no ENERC, que es la Escuela de Experimentación Cinematográfica de Buenos Aires, Argentina, en el año 90 más o menos. Y mis primeros trabajos fueron, en esa época comenzaba a nacer un poco en los videoclips, MTV y esos canales. Y yo tuve la oportunidad de hacer varios videoclips. Igual yo que fue... todo mi trabalho em fílmico foi nessa época. Depois eu empecé a trabalhar... Ai, que guitarrista me está matando. Depois eu empecé a trabalhar directamente con los comienzos del vídeo. Yo siempre encontré que la imagen electrónica me identificaba mucho más que el fílmico. Entonces viví todas las épocas desde el comienzo de las cámaras de video cuando no eran tan amables con nosotros los cinematógrafos y después se fueron mejorando y ahora, bueno, son una herramienta increíble. Esos fueron mis primeros trabajos haciendo videoclips y luego comencé a hacer ficción. Lo que sí decidí es que quería ser directora de fotografía y tenía algunas dificultades para hacer lo que tradicionalmente se hace, que es comenzar con los roles desde el departamento de cámara o desde el departamento de iluminación. Entonces decidí que directamente hice un par de trabajos nada más como foquista pero decidí que directamente iba a ser directora de fotografía. Por suerte también el destino acompañó, así que los 25 años que hice fueron todos de dirección de fotografía y comencé a hacer narrativa muy rápidamente. Hice pocos documentales, igual yo que tengo 3 largos documentales, creo, no más que eso. Y gusto mucho de hacer ficción,
narrativa. Eu acho que es donde donde me siento más cómoda trabajando. Tento no hacer comerciales, no me identifico mucho con ese mercado. Es un poco efímero para mí y no tiene muchas posibilidades de desarrollo creativo para crear las imágenes y eso. Me fui a cualquier lado, mil disculpas. E claro, você falou ontem que sendo uma diretora de fotografia e mulher é difícil, mas não é impossível. Exato. Então fale isso um pouco. Sí, yo creo que es difícil, pero no es imposible. De hecho, yo estaba pensando que yo acho que mi camada, o sea, el año que yo estudié fue, creo que a primera vez que una mujer o a segunda vez que una mujer terminaba la carrera de fotografía. Pensemos que era el año 90. Y yo creo que una vez unos españoles me hicieron una entrevista y una de las preguntas era, ¿sentiste que alguna vez te discriminaron o no conseguiste un trabajo por ser mujer? Y yo le contesté, no, creo que no. Y si no me dieron un trabajo, no me enteré. Nadie va a llamar para decirte, hola, sos mujer, no te voy a dar este trabajo. Y en ese momento no reflexionaba tanto y hace más o menos 5 años comenzaron estas mesas en festivales, por suerte, en la que empezamos a poder hablar de este tema y ahí realmente tomé conciencia que muchas veces quizás pasé por diferentes situaciones de discriminación por el género en mi carrera como directora de fotografía, pero también siento que la luché, igual que seguramente muchas de ustedes que están acá presentes o los que nos están escuchando a través de YouTube están luchando. Siento que es una buena época para esta lucha, o que hace unos años viene siendo una buena época, que no tenemos que bajar los brazos y que entre nosotras tenemos que apoyarnos. Esa decisión también está en el trabajo diario de cada una, intentando poner su grano de arena en esa lucha, convocando mujeres para cubrir los roles tradicionalmente asignados a los varones. Y creo que ese es el trabajo que nos corresponde. Yo estoy en eso y siempre intento encontrar un equilibrio también, no quiero dejar de decirlo, entre mi trabajo como directora de fotografía y mi rol como madre. O sea que también es difícil, pero creo que se puede. Obrigado, sim, eu acho muito importante enfatizar essa questão através de todas as dificuldades, né? Continuar sempre, seguir sempre, não importa, você conseguir alcançar a sua meta, isso é um aspecto muito importante. Lito, você agora, eu gostaria de perguntar, você já vem fazendo isso há mais de 30 anos, certo? Na sua carreira, e você viu muitas mudanças, né, no mercado brasileiro, enquanto você esteve trabalhando aqui sempre, a forma que a produção é feita. Então, me fale um pouco, conte para nós como você começou a sua carreira e como ela mudou desde que você começou. Eu estudei na FAAP no meio dos anos 80 e eu comecei como assistente de câmera de alguns fotógrafos que estão por aqui. E quando chegou no momento do Collor, momento muito parecido com esse nosso aqui, né? O cinema, eu comecei no longa-metragem, como assistente de câmera em longa-metragem. O pessoal está pedindo para acender vocês. Posso? Pode, depois. Vai acender preto. Não, mas a hora que a gente for projetar, acho que seria bom, abaixar. Tá. Abaixar não, vai. É preto, né? Não, quando, sim, porque tem muita zona de baixa luz ali. E então, então eu fiz, acho que uns 8 longa-metragens como assistente de câmera, e aí o Collor entrou e migrei para publicidade, como alguns dos DPs que eu trabalhava migraram também. Na publicidade, depois de uns 5 anos, aí eu comecei a fotografar alguns curtas de colegas, de amigos, e depois, no final dos 90, eu comecei a fotografar
na publicidade, algumas coisas, pequenas coisas, segundas unidades, e o videoclipe também foi uma abertura, porque era uma coisa mais da Esfri, eles arriscavam um pouco mais, e quem fazia também era uma geração bem mais jovem, né? Surgiram vários diretores que trabalharam na publicidade e na ficção, que vieram desse momento aí do videoclipe da MTV forte, produzindo bastante no Brasil. E isso me deu um espaço na fotografia publicitária. E eu comecei a fotografar publicidade e fotografei durante, até agora, há pouco tempo atrás, eu trabalhei num nicho muito elevado da publicidade. Como a minha origem foi a película, o longa, eu procurei fazer alguns longas, mas fiz poucos deles. Em 2004 eu fiz Celeste Estrela, depois 2008 eu fiz Natimorto, aí eu fiz um logo no comecinho, depois da Copa do Mundo, fiz o documentário da Copa do Mundo, que vários dos nossos colegas que estão aqui fizeram também, um filme gigante lá, que foi quando o Brasil foi tetra, né? E depois, logo assim, eu fiz um longa-metragem em preto e branco, película, que 16060, de um colega que conheci na publicidade, Vinícius Mainardi. E então, voltando lá, retomando Natimorto, 2007, depois HBO, uma série pequena, 2012, eu fiquei, nesse ato, eu trabalhei muito na publicidade. Então, eu tenho, acho que, meia dúzia de projetos de ficção, depois Natimorto, Serra Pelada, Joãozinho 30, e aí vieram as séries, que veio Felizes para Sempre, que dividi com 3 colegas, o Tegido, o Tintim, e depois fiz uma série Motel também, com Fabrícia Pinto dirigindo, que foi HBO, essa foi o que foi entre os longas ali 2014, 15. E aí eu eu entendi esse nicho da ficção, das séries de TV, e comecei a fazer, fiz Sintonia, né, com Condzilla, a primeira temporada, que mais? E agora, nos últimos tempos aqui, os 2 últimos trabalhos que eu fiz primeira e segunda temporada do Desalma, que é um Globoplay, um drama, como é que se diz aquilo ali, um drama de terror, tem uma coisa assim, de transmigração de alma, e fiz um projeto também que é Manhã de Setembro, os dois eu fiz as 2 temporadas, que Manhã de Setembro é um trabalho muito brasileiro, né, e muito inclusivo. Nossa personagem é uma mulher trans, né, e então esse é um projeto que fala desse nicho, dessas pessoas do underground paulista, e do underground dessa comunidade, dessas pessoas que estão sempre pressionadas pela sociedade e negadas, né? E esse espaço foi muito bom para eles. E é um projeto que eu tenho um carinho muito grande. E você fez mais alguma coisa? Yeah. Parabéns, sua memória, por Deus. Como você lembra todo o que fiz? O que eu fiz? Você fez, se diz? Não, eu pulei umas coisas também. Ai, eu esqueço todo o tempo o que hago. No, yo nunca poderia enumerar. Eu esqueço o que eu fiz ontem. Eu esqueço. Estudiou. Mas o que eu fiz há 15 anos atrás, eu lembro. Então, aqui fazem longas e séries. A pergunta é como é que as séries, os serviços de streaming, né, a Disney, HBO, Amazon, Netflix, como que isso está mudando o mundo da cinematografia? Eu acho que tem 2 partes. Tem uma que tem que ver com que temos más recursos y más tiempo para desarrollar y crear la imagen. Y también para tentar hacer que esa imagen durante toda la narrativa de los diferentes episodios podamos mudar cosas que tal vez si fuera un largometraje o algo más corto no sería posible. Y por otro lado también tiene esta cosa de
¿cómo decir? No es que sea uma exigência, mas não sei se vocês acham que temos peligro de empezar a perder un poco a la identidad, ¿no? La identidad nacional. No, no sé si vocês acham eso, ¿no? Porque lembremos que cada plataforma tiene una imagen, ¿cómo decir? Un perfil, ¿no? Entonces, un poco uno tiene que responder a ese perfil, porque es lo que le da identidad a la plataforma. Cuando uno sintoniza, me salió, tengo 50, sorry. Cuando uno pone HBO, sabe que está viendo, por más que no vea el loguito, o si está viendo Disney, sabe que está viendo, porque tienen identidad esas imágenes. Y entonces uno, o por lo menos fico en mi cabeza, siempre pensando cuánto de autoría personal tiene el trabajo que hago y cuánto comienza a armarse como un padrón, ¿no? Un poco, sí, es todo un tema eso. Pero el lado positivo es que eso, tenemos mucho más tiempo para desarrollar la narrativa visual, porque básicamente dura más essa história. Sim, faz sentido. E você, Lito, como é que você acha que os serviços de streaming, né, HBO, Netflix, Amazon, mudou o mundo? Bom, primeiro que é para TV, né? Para tela pequena, para televisão, basicamente, né? E os devices em geral. Então, isso faz a gente prestar muita atenção, né, nesse suporte, né? Nesse suporte não, nesse canal de transmissão. A outra coisa, eles têm uma exigência técnica, tem policies que você tem que respeitar, enfim, e você tem que seguir uma série de padrões ali que eles cobram. Então, eles acabam encaixotando um pouco a gente ali naquela... Sabe encaixotar? Sim. Botar na gaveta? Sim. Não? Sim. E acabam meio te prendendo ali numa série de policies mesmo, que eventualmente você consegue dar uma burlada ali, dar uma desbaratinada, você usar uma lente mais vintage, por exemplo, que tem um coat estragado, que não tem todo o plano, não está focado, enfim, isso aí, no primeiro instante, eu recebi um monte de frames, aqui tem um blur, aqui tem não sei o que, aqui tem Los não sei reports, o quê. los famosos Sim, reports sim. de quality control. Exatamente. E aí eu tremi na base, eu falei, porra, como é que eu vou fazer com isso aí? Não quero mudar, eu quero fazer uma coisa assim, e aí eu vi que se você brigar um pouco, eu falei que era uma opção estética. Sim. Aí eles gostaram. Isso. Primeira dica. Primeira dica para trabalhar no para streamings, é que você pode conseguir que suas imagens sejam aprovadas se são uma decisão estética, ¿sí? Sim, Que não escutem. Sim, eu concordo completamente que os serviços de streaming mudaram a forma com que elas são, a aparência das coisas, né? O cinema, a TV está mais cinemática, não assistimos mais tantas novelas, né? Agora são mais histórias com que nos conectamos, e você falou também o aspecto cultural, conseguir representar todas as culturas diferentes, e você falou daquela imagem que você consegue, experimentando com diferentes imagens, são aspectos diferentes. Vamos então examinar alguns trabalhos da Vitória e do Lito para que possamos falar um pouquinho dessas diferenças, né, do longa e do streaming. Então vamos colocar na tela doce. É isso? 12. Fale um pouquinho desse projeto. Eu queria pedir uma coisa, que quando for projetar, para a gente abaixar a luz, inclusive a nossa aqui, né, Vitória? Sim. Não é bom para você? Concordo. Sabe, eu prefiro que vocês olhem as imagens do que a gente. Por favor.
Isso aqui é um tipo de alto contraste, tudo. Então, fale desse processo. Este proyecto tiene 10 años ya. Fue una época en la que, lembran, en 2012 que decían que venía el fin del mundo. Entonces, una aseguradora mexicana decidió hacer unos cortometrajes para YouTube que tenían cada uno una catástrofe natural, un huracán, un tsunami, un terremoto, no sé qué más, eran 5. Entonces, hicimos 5 cortometrajes con un nivel de producción gigante y muchos VFX. Eso quería aclarar. Eu amo trabajar con efectos visuales. Eu acho que es lo que más me divierte hacer. Entonces, esto está, son imágenes de algunos de los cortos. La clave es bastante baja de luz y muy contrastado. Tenía que ver con que fueran un poco impresionantes para que los desastres naturales realmente llegaran al espectador. Siempre supimos que esto iba a ser solo visualizado en YouTube, entonces eu lembro que teníamos algunas condiciones técnicas, mas no lembro cuáles. 10 años, no lembro que fiz ontem, menos 10 años atrás. Pero sí que fueron, hubo algunas exigencias y teníamos algunas limitaciones también. Y lembro también, eso, imaginemos, 10 años o tal vez, sí, 10 años atrás, ellos hacían como unos test. No sé, era una época en la que hacían unos test y subían cosas y las visualizaban algunas personas y las volvían a bajar y retocábamos, volvíamos a trabajar la imagen y volvían a testar. Era una cosa así, fue una experiencia interesante. Y tuvimos también muchos efectos prácticos en el set. De hecho, hay una imagen que es a destrucción. Esto no, esto es más un exterior noche normal para mí. Hay una secuencia que son 3 imágenes que se destruye. Mira, next, Oh, sorry. next y ahora next. 1, 2, 3. Tres. Eso nosotros hicimos efectos prácticos y cableamos todos los elementos del decorado a un motor que hizo truc y rompió todo el decorado de una sola vez. Fue una de las tomas más divertidas que hicimos. Eu todavía lembro como... No, porque eu tive que planear y hacer apuesta de luz para que mis luces no se destruyeran en esa destrucción. Sí, os practicals y eso sí, se destruyeron. Y si la toma salía mal, teníamos que comenzar todo de nuevo y voltar al día siguiente y volver a hacer a truca porque todo se destruía. Fue muy interesante. Eso. Years E ago, isso so foi was this 12 anos digital? atrás, né? Era See, digital? and Sí. what did you Sim. use? Camera lens package? Seguro era Sony, la cámara. Eu acho que la 900. Sí, casi seguro que es la Sony 900. Y hoy tentaba lembrar las ópticas. Y no lembré, disculpa. Oh, 12 years ago, ok, you don't remember. Mas 12 anos atrás você não lembra, né? Mas esses quadros grandes que você captou, era um desastre natural, você queria ver tudo ao redor. Nesse quadro, você viu o efeito de um desastre natural. Eu acho que isso é óbvio, né? Você mostra uma pessoa na sala e o que ela precisa fazer. Qual foi? Foi uma opção sua, uma opção entre você e o diretor? Eu acho que ambos. Ambos. Eu acho que a decisão foi de ambos. E você tem razão. Trabajamos con muchos angulares. Tenía que ver con esto de que estos desastres llegaran al espectador un poco más, se sintieran más, digamos.
Este tiene el cielo trabalhado en pos, seguro. E como é que você transforma um filme de desastres naturais pessoal? Eu acho que é pelo quadro, né? Pelo enquadramento. Então, você tem um close médio, né? Não um close total. Mas como você faz essa escolha? Entendí. No, lo que primero, cada historia era sobre una situación o familiar o un padre y una hija, o entonces eran muy cercanas para el espectador. Entonces decidíamos trabajar en grandes angulares para contar lo espectacular del desastre y también en planos muy cortos para mostrar realmente cómo eso afectaba a nuestros personajes. Esa sí fue una decisión y trabajamos con un poco los extremos de los tamaños de plano. Es verdad eso. Me hiciste recordar, tú lembraba. And then, Y sí, en general trabajo muy a la par con el director porque, insisto, eu tento facer siempre trabajos que tengan un tiempo de desarrollo para poder construir ese mundo visual. Entonces, ese diálogo y ese intercambio se da con el correr de ese tiempo de desarrollo. and then the color palette is really Sí. very much like 70. A paleta de Is that cores é purpose? muito da década de 70. E isso foi Sí. Total, no, decidimos trabajar una paleta que diera una unidad a esas 5 historias. Porque Okay. eran 5 historias, 5 cortos, y tenían que tener una unidad, si no el espectador iba a pensar que estaba viendo. Entonces diseñé una paleta que fuera combinable para las 5 catástrofes. Más algunas, como la erupción del volcán, tienen más vermelhos, más rojos. Y después había mucha agua, así que hay unos verdes, unos naranjas y unos vermelhos ahí, siempre combinando. Y también siento que el verde tiene como esa sensación de quietud nerviosa, le llamo yo. No sé si se entiende. Bueno. Yeah, entiendo. So, Lito, Lito, isso fez sentido para todos? Tudo bem até aqui? Ótimo, então. É difícil ver quando as luzes estão apagadas. Lito, vamos falar agora do filme de suspense que você fez, que foi Desalma. Ou seja, sem alma, é isso? Em inglês significaria sem alma, é isso? Desalma? Ok. A sua paleta de cores, eu acho que nesse quadro, por exemplo, o tamanho é importante. Com o tamanho, você já sente algum mistério, suspense, e a gente tenta descobrir o que aquelas pequenas pessoas estão fazendo ali. Você acha e pensa, eu estou fazendo um suspense, como é que eu vou enquadrar esse suspense na tela? O suspense, ele pede isso, eu acho, que é uma coisa que, um olhar que essa floresta gigante, esse cara aparecendo aí, ela já cria uma expectativa, né? Já cria logo de cara você entende que tem alguma coisa acontecendo, né? E eu penso assim. Eu acho que o enquadramento é essencial. Isso aí é um frame. Esse plano, ele começava na Copa das Árvores. Tinha um certo tempo. E aí tem um vento e elas ficavam num balé. E aí era um tilt-down, passava pelo sol, um flare e tal, e o nosso personagem chegava. Então tem uma coisa do tempo também, não só do enquadramento. Você contempla um pouco isso, você consegue... Tem um silêncio que é muito importante, né? No cinema eu acho que é uma coisa de louco você ter que falar o tempo todo, mas tem um silêncio, uma música, o barulho dos passos na floresta, o mato quebrando, enfim. Isso tudo contribui para que você se envolva, mergulhe e você
vê que você percebe que alguma coisa está acontecendo, né? Cria uma expectativa. And then, of course, hiding behind E objects like esconder atrás de objetos como árvores e ir revelando as coisas são truques de câmeras que você usa para mostrar um suspense da história. Você planeja isso com antecedência com o diretor? Como é que você previsualiza essas coisas? Né, a forma de olhar e para criar o suspense. E tem uma coisa como essa situação aí, né, tem uma certa distância e você vê que tem alguma coisa observando. Também nós estamos vendo um frame. Esse é um plano que é meio subjetivo, é uma subjetiva. A pessoa dá uma espionada, sai de trás das árvores e olha essa situação. E o movimento de câmera é muito delicado, porque nessa situação eu acho que você ter planos mais estáticos ou movimentos mais simples, mais leves, ele alimenta o nosso envolvimento e essa questão aí começa a ficar cada vez mais interessante, você vai se aprofundando, né? Yeah, so tell us about Sim, mas conte a história desse filme. O que é importante? O importante desse roteiro, bom, é uma ficção que ela é baseada em algumas tradições e lendas ucranianas e a comunidade ucraniana no Brasil, e tem eles têm um culto às bruxas, né? E tem a festa da Ivana Kupala, que é uma festa tradicional. E em um dado momento, numa das festas, lá nos anos, nós temos duas épocas aí, 89 e 2019. E lá no passado, uma menina é assassinada. E aí a bruxa que é a filha da bruxa, ela quer trazer a menina de volta. Então ela invade uma outra alma, um outro corpo. A alma dela invade um outro corpo. Esse é o que dá origem ao nome, né? Não sei se eu respondi. so because Por causa dessa comunidade ucraniana estar remota, é muito interessante. A sua iluminação, a sua luz, cria um movimento ou é uma realidade? Qual foi a sua intenção? A intenção é ser realista, mas ao mesmo tempo dramática. Eu acho que em poucos momentos você vai ver uma luz provocada por algum efeito de luz, né? No fim, porque isso é real. É uma lâmpada que está ali fazendo o rosto dela. E eu acho que quanto mais natural for o drama, o suspense, ele brota. Então, por isso também que tem a questão dos movimentos de câmera. Porque se você começa a pintar demais, quer dizer, pintado ele a luz é seletiva, a luz está onde a narrativa e nós queremos que ela esteja, né? Mas é natural. Essa situação aqui não tem nada de luz. E isso acontece muito, não tem nada de luz. Muitas vezes, nem um isoporzinho para segurar a pele, nem um isoporzinho. Nem uma coisinha para dar um brilho nos olhos, nem uma coisinha para dar brilho nos olhos no meio da floresta. É um lugar tenebroso, um lugar escuro. A luz vem de cima, vem de cima. E a olheira faz parte. Né? Esse tipo de coisa, eu acho que ele acaba criando... a expectativa cresce quando você vai por esse lado. Aquela situação que nós vimos há pouco tempo atrás ali, que são as duas mulheres, são as duas bruxas que estão ali fazendo o ritual. Aí, botar para ver os olhos, o brilho. Não,
o brilho, o olho, os olhos das bruxas não brilham assim. Eles não têm sabe, aquele brilhinho que é quase uma lei, né, no cinema, não sei. Então tem algumas coisas que a gente acaba burlando, não tem muito trivial, né? Pode decir una Yeah, cosa. please. Concordo con você totalmente, Lito, porque cuando você dice que tentar aferrarse a la naturaleza, ¿no? A lo que nos da la naturaleza o a lo real para contar estas fantasías. Yo creo que es el secreto, porque cuanto más real sienta el espectador, cuantas más conexiones reales tenga la historia para el espectador, más fantástico va a ser la historia que vamos a contar, ¿se entiende? Lo que digo es, si uno busca recursos en la naturaleza para abstraerse de eso y contar una fantasía como puede ser esta, yo creo que el espectador lo siente mucho más real y se conecta mucho más con la historia porque de verdad siente que algo de eso está cerca. Entonces, ese contacto o esa conexión para mí hace que la historia se enaltezca, digamos, ¿no? Crezca, digamos, sea mucho más sólida visualmente. Sim, sim. A intenção é por aí mesmo. A própria a locação também tem isso, né? Porque essa conjunção das coisas, né? Essa floresta, ela é uma coisa que estranha, né? Ela é deserta, não tem nenhum bicho aí, é uma loucura. Porque fica essa palhinha, e é lindo, né? Porque fica essa palha vermelha, o tronco das árvores amarronzado e as folhinhas lá em cima verde. E só tem um barulho de vento. Não tem um bicho aí, é uma coisa de louco. Então ela já é sinistra. E isso abraça a história, né? Eu acho que isso é importante. And of course, having E é claro, com um design, uma produção fantástica, porque você usa todo aquele mundo ao seu redor. Isso é muito importante. Como artista, quão próximo você está. Muito, né? O nosso trabalho é totalmente em conjunto. Eu acho que devia ser o mesmo departamento. Eles, no fim, eles são o mesmo departamento, né? Nessa situação aí, isso é uma locação. Nós procuramos, a maioria dos lugares foram locações. Na segunda temporada, esse cenário, isso virou um cenário para a gente não se deslocar até sair da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, isso é Globoplay, produzido pela Globo, então, e eles têm um poder de fogo para construir um cenário que é uma doideira. Essa situação é uma locação, estava lá, é a Casa da Bruxa, é num lugar ermo, distante da cidade, e nós achamos essa casa inteira, perfeita. Então, é isso. Essa também era uma outra casa que foi levada para o estúdio na segunda temporada, para também ganhar essa questão, o conforto, né? Eles têm lá muito isso, eles preferem cair para o estúdio, não sei, acho que economicamente para eles é mais interessante do que viajar. Então, levamos muito para o estúdio. Isso aí já é a locação, a externa daquela mesma casa, que, enfim, isso é Petrópolis, que também, por uma questão de produção, nós tivemos que trazer muita coisa para cá, para o Rio, mesmo nas externas, né? Para Petrópolis, Teresópolis, tem muita água no projeto, né? A água é um elemento ali, então a gente corria muito pelas cachoeiras e tal, e aí tivemos que trazer algumas coisas para o Rio por uma questão de produção, e tinha um fator que era uma doideira, né? O frio, um frio tremendo. No sul, então, uma loucura. yeah,
Claro, a paleta de cores que vocês têm é fantástica, é lindo. Então, isso foi resolvido antes? Você trabalha, se antecipa, porque houve uma outra pergunta sobre pesquisa. Como que você cria este look? É isso que você fez para esse projeto? Você criou um livreto, um look, né, com cores, com uma paleta de cores. Como é que você fez isso? Então, aí eu tenho uma junção de coisas, né, que são o figurino, né, e a locação e tudo mais. Mas esse momento que é o que estava lá atrás, a gente tem um trabalho muito grande de color mesmo, sabe? Esse é um projeto dirigido para o manga, pelo Carlos Manga Júnior, que é um cara que eu trabalho há 15 anos, e toda a minha carreira de publicidade, o pico da minha carreira de publicidade foi com ele. E ele tem uma origem que o pai dele, cineasta e tudo mais, foi cineasta. Então, nesse trabalho conjunto, nós também trabalhamos muito com o Serginho Colorista, que é um cara que eu para escolher uma câmera, eu vou com ele lá e fico conversando com ele também. Converso com o meu DIT, procuro fazer testes e vou para o Serginho também. Eu saio, quer dizer, eu vou do começo, que é a captação ali com o DIT, e vou para o Color com o Serginho, que também vê o que o material está chegando que pode entregar para ele. Mas a gente tem um conceito que é antecipado. A gente decide a palheta de cor e decide um tom que vai ser o nosso passado. A gente tem uma proposta ali no set disso. Muitas vezes eu entorto o monitor mesmo. Eu vou no monitor, é uma anarquia lá. Os caras ficavam loucos comigo na Globo, porque eu estragava todos os monitores. Os caras toda vez vinham e punham no padrão, e eu ia lá, entortava e falava, por aqui, né, Manga? Vamos embora, então. Então era meio isso. Essa situação... Volta aquele frame lá um pouquinho. Como é que tu deu? Sorry, one more. Sorry. Então, essa situação aí também, essa locação é muito boa. Isso é uma janela. A casa é branca, esse fio light que tem aí, a sombra está alimentada pelo rebatido que vem dessa janela. Essa é uma janela. Então, o olhar que a gente põe, aonde está a câmera, ela cria totalmente o drama com essa luz contrastada, porque nós estamos olhando por esse lado aqui. Então tem essa coisa, esse é o natural, sabe? Essa é a procura pelo natural. É incrível. Sim, é meio isso. What was the camera lens? Qual foi o pacote de lentes de câmera para esse? Isso é Venice. Mm-hmm. A primeira temporada foi feita com Cookie S4 e a segunda temporada com o Supreme Prime. E o suporte é Sony na Globo por regra, lei. Não tem jeito, tudo lá é Sony. Em qualquer lugar que você vai tem um logotipo Sony. Não tem jeito, eles são afinados com a Sony demais. O workflow deles é todo Sony. Nós tentamos fazer com a Alexa e, inclusive, na primeira temporada que eles queriam empurrar a F55. E a F55, as câmeras da Globo, essas F55, elas fazem normalmente umas 320 diárias por ano. Então é uma câmera que tem, não sei, 10 anos. Sim. Oh, okay. Então ela é muito martelada. E aí nós jogamos a Alexa, brigamos pela Alexa, até um momento que os caras falaram, não, então vamos fazer com a Venice. E aí criou um problema, porque a Venice estava guardada para esperar a estreia do MG4, o grande estúdio deles. Mas tentar botar a Alexa, nós ganhamos a Venice. Que eu adoro a Venice. O Serginho também adora a Venice. Eu também. Você também, né? Adoro Venice. Sim, mas a minha preferência é a Alexa. Mas eu faço com... Eu rodo com as câmeras que... Eu me dou bem com as câmeras em geral, sabe? Eu não tenho muita crise, mas a preferência eu tenho, é a Alexa. ¿Você tem preferência por cámara ou por luzes? Porque são como dois bandos, as câmeras e as luzes. Você tem preferência por qual dos dois mais? Como assim? De escolha de Sim, luzes sim. ou escolha de Que câmera? escolhi primeiro em um projeto? A câmera ou A câmera. as luzes? A câmera. A câmera primeiro. Mas as luzes estão aí, né?
Não, mas temos. Eu vou na locadora e aí eu vejo o cardápio, sabe? Durante a concepção da pré, Sim. eu imagino alguma coisa, Ai. mas não é em função da luz que eu Sim. vou procurar, ou a câmera, ou não sei. Não, eu sei, Eu trabalho ao revés. não, é uma doideira. Primeiro- Eu vi um pouco do trabalho dela, é maravilhoso, porque, Primero me vienen las luces olha lá. y luego traduzco en la cámara. Hago al revés. Ah, não, a luz do conceito você está falando. No, mas Conceito, a ferramentas, o a ferramenta, No, a ferramentas. Primero Ah. concibo qué ferramentas de luces, primero, y luego voy por la cámara y las ópticas. Mas você sabe, igual que eu trabalho sempre com a mesma câmera, pero, o sea que ya sé cómo ve, pero después hago ese proceso. Sim. Eu vou meio ao contrário. Sí. Eu sou sempre ao contrário. Resulta Uma coisa maravilloso louca. igual. Eu olho os caras querem olhar para um lado, eu quero olhar para Es lá. increíble. You guys are great. This is awesome. São ótimos, the next- fantástico. E o próximo projeto? Ir con 11 directo o no? Okay. Mejor ir ese no en Next. See? sí, 11 o tal vez Okay. directamente Okay. No tierra problem. incógnita, ¿no? See. No problema. Yo por... Yeah, it's okay. No, It's okay? don't Okay, worry. okay. We got plenty of time. Temos bastante tempo. Nós vamos falar. Isso não é nenhuma questão aqui. Vitória, agora estamos falando sobre uma série. E nessa série televisiva, para a Disney+, ela trabalhou em 3 temporadas. E nessas 3 temporadas, years of work, rather. Por causa La da primera pandemia. temporada tuvo That's 9 right. meses de desarrollo. So it's 2015, 16, 17, 18, 19. 2015, 16, 17, 6 al- 18. Sí, más o menos, sí. Something like that. Sí. Okay. Casi 5, casi 5. Então, isso é um show, né, da Disney Plus. Princesas, príncipes e efeitos visuais, né? Many visual effects. Então, fale sobre o processo, sobre como você trabalhou nesse processo. É menor, né? Mais rápido. Sí, voy a intentar resumir. Esta serie se llama 11, la hicimos, me tomó casi 5 años hacerla. Fueron 3 temporadas de 80 capítulos cada una. El desafío de cada una de las temporadas fue, la primera, intentar contar una ficción de fútbol, contando el fútbol lo más realista y a su vez dramático posible, los partidos de fútbol. Ese fue el desafío de la primera temporada, intentar contar el fútbol lo mejor posible. Y la segunda temporada, cada temporada tuvo un desafío visual. La primera fue construir la imagen o el mundo de cero. La segunda, teníamos que encarar un nuevo desafío que fue un estadio, pequeño estadio de fútbol diseñado todo con luces de LED, pero todas con pequeños puntos de LED, que una cosa particular que tuvo fue que conseguimos unos LED para poder trabajar y conseguir el hue exacto. Una cosa que yo intento hacer siempre con el color de la luz es crear mi propio tono de color de luz, que cada vez es más sencillo de hacer, pero eso que fue hecho hace 4 años no era tan fácil, ahora es mucho más fácil. Lo hago ahora, lo terminé de hacer la semana pasada y es mucho más fácil, pero entonces intento encontrar el hue y crear unos hue específicos para cada uno de los proyectos, y este tuvo ese desafío. Esos LED los trajimos especialmente de algún lugar lejano y pudimos desarrollar eso, y copiábamos los colores de las camisetas de fútbol que fueron diseñadas por el diseñador de Adidas, para intentar tener el mismo color. Entonces cada equipo que jugaba tenía su paleta de colores en esta cancha que está diseñada en un estudio.
Ese fue un desafío súper interesante. Y la tercera temporada, el gran desafío fue construir un estadio de fútbol generado en la computadora. O sea, del piso de un Yao hasta 1,5 metros era real, o sea, el césped y eso, la grama, más 1,5 metros para arriba y todo o teto del estadio es todo generado en la computadora y fue hecho en 3D, intentando semejar un estadio como, no sé, como los que tienen Abu Dhabi o esos países muy así, ricos. Eu acho que hay una imagen ahí, no sé cuál, a ver. Esa. No, esa es una imagen, ese es lo real es esto. Hasta esa pared cinza es real y todo lo de arriba es todo generado disculpen, y todo lo de arriba está generado en postproducción después. Eso fue un desafío gigante hacer eso, porque estábamos muy limitados y teníamos una calle un orzamento para VFX limitado y controlado, y también teníamos que lograr tener pasar este quality control de Disney que hablábamos hace un momento, que son bastante rigurosos y difíciles. And then just like aside from, of course, the Quer look and the dizer, visual effects, além dos efeitos visuais, essa aparência, como ele é uma série da Disney Plus, todos têm que ter cara de príncipe ou princesa, certo? Então, todos são lindos, né? São lindos, é uma coisa, uma iluminação bem plana, né? Mas mesmo assim você consegue dar uma forma para isso, um formato. Então, como você conseguiu fazer isso, esse tipo de realismo? Eu acho que você quer que eu fale sobre mi trabajo de el rebote de las luces del piso. Sí, es eso, ¿no? yes, the Sí, bouncing up. sí, Yep. es eso, Mhm. sí. Una cosa que yo fui descubriendo con el tiempo es que me interesa mucho capturar lo que yo llamo reflexiones parásitas, todo aquello que la luz que refleja en los diferentes lugares y se devuelve a la imagen, y yo intento controlar eso y aprovecharlo. Entonces comencé creo que cuando hice el primer proyecto para Disney, que fue hace como más de 10 años, nosotros estábamos haciendo versiones para Latinoamérica, para diferentes países, de una serie americana que se llamaba Desperate Housewife, Amas de Casas Desesperadas, Donas de Casas Desesperadas se llamó aquí, y eu fiz las temporadas para México, Brasil y Colombia. Y me di cuenta, eran las primeras veces que eu trabajaba con decorados en estudio, decorados grandes construidos en estudio, y pues saben que los estudios muchas veces tienen 4 paredes, siempre quitamos una para tener más tiro de cámara. Entonces cada vez que hacíamos eso yo decía, me falta la luz de este lado, el rebote, y esas paredes tenían colores. Entonces yo sentía la necesidad del rebote de ese color. Entonces comencé a pedirle a la gente de arte, al departamento de arte, que me construyeran algunos paneles móviles con los colores. Entonces yo los arrimaba y jugaba con eso para intentar capturar esas reflexiones parásitas que si no las perdía. Con el tiempo fue mutando eso y comencé a darme cuenta que me interesaba mucho trabajar con las reflexiones que vienen del piso, que se pierden en el piso, en Uyao. Entonces comencé a trabajar con tecidos. Al principio eran solo blancos para este proyecto especialmente, porque nos teníamos estadios de fútbol muy grandes que tenían mucho verde, teníamos muchos problemas para corregir el verde en las pieles, porque Disney no quería las pieles verdes. No, sí, no son lindas en este caso. Y entonces comencé a pensar cómo poder trabajar eso, y me di cuenta que si cubría las superficies verdes, todo lo que podía, en ese caso, en la primera y en la segunda temporada con blanco, y después me di cuenta que podía potenciar ese trabajo
Y en la tercera temporada teníamos que hacer un look más europeo porque el equipo de fútbol iba a competir a Europa con una competencia como si fuera un mundial de escuelas. Entonces ellos iban a competir esto es en Italia, esto lo hicimos en la Juventus, en Torino, y tenemos también secuencias en Madrid, en el Atlético. Entonces dije, voy a diseñar mis tejidos con una paleta que ya comience a trabajar más la estética general de la imagen. Y entonces creé una especie de patchwork, ¿se entiende? Compré tejidos de dos colores y mandé a hacer como si fuera un tablero de ajedrez con dos colores distintos. Y así comencé a trabajar sobre eso y ahora cada proyecto veo cuál es la paleta de colores que va a tener y sobre eso voy y escolho mis tejidos y trabajo con tejidos. Y una cosa muy engraçada es que yo no tomaba conciencia de eso y yo terminé hace 4 días de hacer una nueva serie para Disney aquí en Brasil, porque me mudé aquí, y cuando trabajaba con todo un equipo nuevo de eléctrica y de cámara, eu traje mis tejidos para el proyecto que tenían, decidí que tenía unos tejidos para día y unos tejidos para noche. A veces escolho por momentos del día o tal vez por momentos dramáticos. O anterior proyecto tenía tejidos fríos y tejidos cálidos. Estos eran tejidos de día y tejidos de noche. Y cuando yo traje esos tejidos, la gente decía, miraba y decía, ¿por qué hay tejidos tirados no ya o así en forma? Entonces no los pisaban y caminaban y yo decía, no, se pueden pisar, son para pisar a los actores y eso. Y con eso trabajaba. Y mi gaffer, Rafael Santana, me dice, explícame cómo es el tejido. Yo expliqué cuál era la razón por la cual tenía unos tejidos y eso, y él ficó sorprendido. Y yo dije, no me veo, pero no es normal esto. No, nadie usa esto. Y yo decía, no me di cuenta, hace tantos años que trabajo así que no me di cuenta que era distinto. Eso. Nice. So, a final question about this. What is the camera lens package that you were using? Qual foi o pacote de lentes que você usou? Pois mudou desde a primeira temporada até a última. Hicimos con F55 y unos zooms Fujinon y algunas Compact Prime en lentes fijos de size para los grandes angulares y eso porque los zooms eran un poco limitados. Y machearon bastante bien. Hicieron un match interesante. Okay. And then now it's Sony Venice? Now? Sí. Yeah. Ahora, sí. O proyecto anterior. No, this one. The last season, 2019? No, F50, no, Essa porque fue en temporada, né? 2019. 2018, me parece. Yo creo que fue 2017 o 2018 la última. Okay, understood. Pero fue F55, estoy segura, las 3 temporadas con F55. Okay, understood. All right, excellent. Cool. So now we're going to go to Então Lito's... agora nós vamos passar para o segundo projeto do Lito. Isso aqui é um drama chamado Manhãs de Setembro. September Mornings. Manhãs de Setembro. Yeah, September Mornings, ok? Manhãs de Setembro. Essa é uma história linda. Você consegue ver na Amazon Prime agora. É sobre uma mulher travesti que ela fez essa transição de homem para mulher. Aí aparece uma criança um dia e diz, olha, eu sou o filho do seu ex-parceiro e do seu filho. Então ela tinha que lidar com esse menino entrar na vida dela, né? Uma história maravilhosa. Agora conte como você se envolveu com esse projeto. Foi fácil. É só o Luiz me deu um parecer do que era o projeto e eu de cara me apaixonei pelo projeto.
que é linda a história. O roteiro é lindo. Eu acho que eu nunca fiz um projeto que dá vontade de chorar agora falando para vocês, imagina lá. É muito bonito mesmo. Uma história humana e incrível. Então, eu conversava com o Luiz, eu estava num momento muito bom. Eu estava num momento que eu tinha... Eu optei, eu escolhi. Eu tinha alguns projetos para fazer. E eu escolhi a dedo, fui direto nele. E acho que foi uma das melhores escolhas que eu já fiz. É muito bom. And you framed this project even E você enquadrou esse projeto, era para ser streaming, mas você colocou em formato de grande angular, né? O frame, né? yeah, the Uma opção estética. Mhm. E como aquela questão das pólices do canal, eles obrigavam a gente a filmar no 16:9, mas insistimos em fazer 2:40, né, 2:39, e aí vem um pouco da parceria do diretor, da coragem. Nós filmamos em 2:39, 2:39. Não tem nada para cima. Nessa primeira. Na segunda, eles convenceram a gente, eles obrigaram a gente a deixar o full frame, né, o 16:9. Mas a primeira temporada foi seco. E aí, isso é o diretor, a parceria do diretor, né, é muito importante. É um partido que você toma junto com o diretor de arte. Foi uma questão muito grande, porque esse projeto é um projeto que fala de São Paulo. E São Paulo tem prédios altos. E você trabalhar nessa proporção, a gente ficava na dúvida de se ia desfavorecer a cidade ou não. Mas insistimos e fomos nessa. And of course, the story É features the claro que essa história tem como o personagem principal um menino e uma trans, uma mulher trans que é uma cantora, né? Eu acho que nem todo mundo sabe que ela não é uma atriz tradicional. Não, ela não é tradicional, é uma cantora. E... Não, desculpa, eu não entendi direito a pergunta. Era isso dela ser trans, aí tinha coisa do menino, como é que é? yeah. My question was that Sim, a she is minha a pergunta singer. foi, ela é uma cantora, certo? Ela não é uma atriz como trans, Uma né? cantora, Não. mas ela tem um talento, né? Como quem sobe ao palco tem muita destreza em se expor, enfim. E acho que é uma causa nobre, é a vida dela. Assim, eles tinham uma pesquisa, começou-se uma pesquisa do personagem, foram em busca do personagem, e uma pesquisa muito grande. E aí a direção e o grupo dos roteiristas chegaram, falaram com ela e indicaram ela. E jogou fora toda a pesquisa. Todo o cronograma que tinham de testes, tinham, sei lá, muitas pessoas, tipo 80, não sei quantas pessoas para fazer esse papel, e eles não chegaram a ver as pessoas. Não botaram na frente de uma câmera fazer um teste, porque quando ela apareceu, foi unânime. Porque é maravilhoso, ela tem tudo a ver, não poderia ser outra pessoa, não tem como. Um talento incrível e foi muito bem. O elenco é maravilhoso, o menino é impressionante. Todos são. Então, é aquilo que eu falei, eu acertei na loteria quando eu optei por esse trabalho, porque tudo que tinha na frente da câmera tem uma qualidade,
poder narrativo que é maravilhoso, é raro. And then, because you used a full frame camera, E como você usou um formato amplo, grande, parece que você usou também lentes de foco. Você não tem aquelas lentes de 35 milímetros, né? Então, isso nos dá a impressão de você estar olhando dentro da vida de alguém, nessa história. Você fez isso de propósito? Você testou formatos diferentes, uma lente de foco para chegar a essa conclusão? Testar não testamos, não. Isso já foi uma opção de como olhar, de ter a proximidade e de trabalhar em large formats, né? Esse é um projeto que nós fizemos com a Supreme, a primeira e a segunda temporada. E essa questão de estar meio dentro assim, da história, nós temos muitas locações e não tem a possibilidade de tirar uma parede. E essa obrigatoriedade de entrar no espaço, ele acabava fazendo a gente usar um pouco de angular e ficar dentro da história mesmo, né? E acho que o LF ajuda muito nisso, né? Ele tem ele abraça a cena, né? Uma coisa Sí, é muito totalmente. legal, é diferente, né? Ele abraça assim. Foi muito feliz, né? No projeto, assim, achei que foi muito feliz esse projeto ter sido em LF, ter sido abordado nisso, e essa coisa eu tenho essa cisma, eu não gosto muito de tirar uma parede, sabe? Eu não gosto de teto no cenário, de tirar o teto do cenário. Quando é cenário, os caras da Globo lá ficaram loucos comigo, porque eu fazia o cenário baixo, eu desprezei todo aquele grid, todos aqueles pantográficos aéreos lá, e eu gosto das locações porque elas me obrigam a certas coisas. so in this Guide me to type do of something. film, Nesse tipo de filme, não parece ser um filme que você usa ângulos diferentes. Você faz uma escolha de propósito nessa perspectiva. É uma opção consciente. Você trabalha com o diretor e você compartilha essa visão? Totalmente. Isso é a parceria do diretor e do fotógrafo para mim, né? É uma coisa que é determinado esse olhar mesmo. Ele é pré-estabelecido. É uma gramática, né? Que nós chamamos ali. Qual é a gramática? Qual é a ótica? Qual é a abordagem? Quais são os movimentos de câmera, como vão trabalhar movimentos e tal. Então, é bem estudado e estabelecido, e é lógico que chega na hora ali você se adapta um pouco, porque a gente cai nas locações e começa a botar as lentes e começa a entender como é que nós vamos se virar aí, né? Então, tem uma coisa que é estudado, mas a gente se confronta, às vezes, em situações que a gente tem que se adaptar a elas, apesar do estudo lá de trás, e, eventualmente, abrir mão do que foi estudado, do que foi estabelecido, né? Quebra aquela regra, eventualmente a gente altera algumas coisas. great, thank you. Let's give them. Uma salva de palmas, por favor. Vamos acender as luzes. Muito legal. Bem, agora vamos abrir para perguntas. Eu acho que vamos começar com as perguntas da internet. Bem, Lito, você tem uma pergunta aqui para você. Você falou. Ok. Você falou da sua relação muito próxima com um colorista quando você trabalha. E você, Vitória, com que proximidade, quão próximo você trabalha do colorista? Pregunta, todos os últimos proyectos hasta venir a vivir aquí, eu fiz, no, mentira, o último no, mas todos los anteriores durante mucho tiempo trabajé con la misma colorista, porque yo que uno con el tiempo comienza a tener un diálogo, ¿no? Y el colorista comienza a ver como uno ve, ¿no? A olear como uno. Entonces, esa conexión es súper importante porque nosotros no vamos a estar las 6 horas de sesión de color todos los días durante
en el caso mío, los proyectos que tienen tanto volumen de episodios, entonces es muy importante crear ese diálogo y crear un lenguaje común para que interprete y continúe el trabajo de uno. Yo creo que tenemos varias manos derechas en los equipos de fotografía y una de esas manos derechas es el colorista definitivamente. Yes. ¿No? Tenemos muchas manos derechas, ¿no? El gaffer, el grip, el operador de wireless ahora, es muy importante. Sí, muy, muy importante. Y el colorista, sí, definitivamente. Okay, very good. Muito All bom. right, so we'll go. Então, agora, alguma pergunta aqui da plateia? Levante as mãos que o microfone irá até você. Você pode usar qualquer idioma, porque aparentemente as tradutoras estão indo bem. Go ahead. We need one of the microphones on. Test, test. Hola. There we Hola, go. hola, hola. Okay. Bueno. Yeah, say it loud and then we'll repeat it. Eso. ¿A mí? Ah, sí. Mencionabas sobre las nuevas producciones, sobre las plataformas de streaming y la pérdida de identidad. Opa, ahora sí, perdón. Now it's working. Yeah, pregunta Victoria. start the question So- over one more Ta, time. vale, Yeah. estaba diciéndote, al inicio hablabas tú sobre las plataformas de streaming y bueno, las producciones hoy en día como que pierden esa identidad. Tú te referías más o menos, no sé si a lo mejor entendí mal, te referías más o menos en cierta ocasión, mi profesor de cinema decía que estaba muy contrastado el lenguaje televisivo y el lenguaje cinematográfico en las nuevas producciones. ¿Crees que hay esa pérdida como de ese contraste de una identidad más televisiva y una identidad más cinematográfica y hoy todo se volvió mucho más cinematográfico, incluso desde tu perspectiva como directora de fotografía? ¿Crees que ya ahora la mayoría se volvió mucho más a una lectura más cinematográfica, hablando de plataformas de streaming? Esa es la pregunta, ¿vale? Y no sé si enseguida le dejo la pregunta también a Lito, ¿vale? Lito, a minha pergunta era sobre o primeiro projeto que tu fez, os frames que o pessoal passou ali na tela. A maioria deles tinha um comum que eu vi, que era um posicionamento de uma câmera baixa. Eu queria te perguntar se isso foi uma escolha do diretor, foi uma proposta tua, e qual que foi a importância dentro do projeto, das bruxas da Ucrânia e tal, porque a maioria dos planos foi câmera baixa, a maioria foi contra plongé. Tá, perdão, foi. Okay. Thank you. So, Victoria, why don't you go ahead first? Vitória, você primeiro. Yo creo que una de las ventajas de estos nuevos productos on demand es que uno puede pensar una imagen cinematográfica y trasladarla. Yo, hace mucho tiempo, yo creo que no hay una separación entre lo que es el trabajo visual, digamos, de lo que sería para televisión que para cine. Para mí esa no es una discusión, o sea, no siento que haya una fractura ahí. Al contrario, creo que el espectador gana, porque ahora es mucho más exigente, incluso con lo que ve. El espectador no es tonto, elige muy bien, y si una imagen no se ve, una serie no se ve bien, tiene que ser un contenido tremendo para que se quede mirándola. Y también es una exigencia para nosotros como directores de fotografía que esa imagen sea tentadora para que el espectador se quede mirando y no pase el siguiente. A cualquiera de nosotros nos pasa que estamos en una... cualquiera de nosotros tenemos más de una plataforma en nuestra TV o en nuestro dispositivo y muchas veces buceamos en algunas de ellas y lo pasamos como... Y a veces, ¿no? Uno fica pensando... wow, el trabajo que debe haber costado hacer esta serie y yo la descarto como si fuera, ¿no? Así como, no, eso es una cosa, digo, entonces yo creo que en eso ganamos.
porque se nos exige mucho más desafíos visuales. Eso por un lado. Pero cuando yo hablaba de la identidad me refiero a la cuestión más cultural, me refiero a la imagen, ¿no? A las raíces culturales que tenemos y que quedan impregnadas en nuestras imágenes. Yo creo que eso es lo que corremos un riesgo de perder con esta especie de look parecido para pertenecer a esa plataforma. Eso es algo que nosotros tenemos que pelear, me parece, es como, en mi caso, mi pelea por la cuestión de la discriminación de género, digamos, y esta cosa, son esas peleas pequeñas que uno hace en la diaria, ¿no? Y todo el tiempo estar repensando eso, no, sé autoral, no te dejes invadir. Es como todo el tiempo es tener como ese mantra, ¿no? Y recordar, digo, ser auténtico, no te vayas por las ramas, mantén esta idea, recordá que pensaste al inicio, mantenelo, ¿no? Y no perderse para pertenecer a. Okay, thank you. Lito, do you remember the question? Você ainda se lembra da pergunta? Essa questão da câmera baixa, isso é uma coisa que faz parte da gramática. O Manga é um Manga que dirigiu, que é o meu colega, meu parceiro de muitos anos, e a gente tem uma linguagem de câmera muito próxima, é muito fácil, e é um diretor que tem muita noção de quadro, muita noção de fotografia, é um obcecado por fotografia mesmo. Ele tem uma busca muito grande pelo enquadramento, e essa questão da câmera baixa é um desejo, é o que a gente gosta muito, e também pela imponência que os personagens têm que ter, de você olhar meio de baixo. É uma coisa, mas a gente gosta muito de enquadrar por baixo. Se você vê, aqui não sei se você viu a série, mas se você vê planos de pessoas, a família comendo na mesa, a gente vê por baixo da mesa, a gente olha abaixo da mesa, sabe? Abaixo. As pessoas, a mesa às vezes está sangrando a pessoa aqui. Depende também do enredo, né? A gente levanta um pouco, às vezes quando a intenção de oprimir o personagem também, as duas coisas acabam acontecendo. Você pode usar essa questão da câmera baixa, tanto para enaltecer, para levantar, para criar um personagem grande e imponente, como você achata ele. Nessa situação da mesa, a gente achatava as pessoas, porque a gente acabava cortando numa proporção que não é uma coisa muito lógica. Então, dava uma sensação estranha. Isso e um pé direito alto também. O personagem ficava abaixo do centro do quadro, né? Muitas vezes. E essa situação de mesa, situação de coisa, a gente tirava a área do personagem mesmo, abaixando embaixo, jogando embaixo da mesa, assim. E é uma coisa que a gente desenvolve há muito tempo, que a gente gosta, faz parte do nosso... do olhar, entendeu? É por aí, é uma coisa que a gente tem muito e ela serve a essa narrativa, não é que ela é simplesmente uma obsessão visual, ela tem que ter um fundamento, tem que ter uma intenção, e essas coisas a gente vem explorando desse jeito. Esse é o meu olhar, esse é o que eu pude falar agora para você num curto tempo. É isso, essas duas vertentes do enquadramento, olhando-se de baixo do personagem, vamos dizer assim, de baixo para cima, né? Great. Another question? Anyone have their hand up? Mais alguma pergunta? É só levantar a mão. My question is Na to verdade, both assim, of com them. essa vinda das políticas, principalmente do stream, isso levantou o sarrafo das produções em muitas questões, né? Raise the bar, no sentido de que a gente tem que ter uma qualidade pensada. Quando você fala ali que trocou do 239 para o 16:9, que foi uma exigência para a segunda temporada, você acha que tem que sempre vale brigar pelas questões, e eu acho que eu estou fazendo isso também para a Vitória, pelas questões dessa estética, do que vocês falaram também, que a gente às vezes pode utilizar a forma de dizer que aquilo é uma questão estética ou de padrão, enfim, artístico.
Lito. Eu acho totalmente que vale ¿cómo se dice? Brigar, luchar. Brigar. Pelear. Pelear. Eu acho que vale totalmente la pena pelear. El proyecto anterior, no este, sino Tierra Incógnita, que no tuvimos tiempo de ver imágenes, mas eu acho que es mi mejor proyecto en los últimos tiempos. Nosotros tuvimos varias peleas por delante. Una de esas fue intentar hacer 2:1, porque Disney no quería hacer 2:1, quería solo 16:9, y nos dijimos, bueno, pero The Mandalorian tiene otro formato, ¿por qué nosotros no podemos 2:1? 2:1 es más compatible con los otros dispositivos. Vamos por 2:1, vamos por 2:1. Logramos 2:1. Y otra gran pelea también que tuvimos fue, no pudimos ver las imágenes, mas Disney siempre está en contra de poner elementos delante de la cámara que luego uno no pueda volver atrás con la imagen. Y nosotros ganamos una pelea cuasi mundial y logré poner un filtro por delante de cámara que inventé para crear una especie, es una historia, muy brevemente, es una historia de terror. Se va a estrenar ahora para Halloween por Disney Plus, y tiene un espanto y tiene un inframundo que nosotros le llamábamos bilocación, y es el lugar donde el personaje tenía a sus seres queridos perdidos y él tenía que ir a rescatar. Era un lugar que para mí él tenía que sentirse perdido, y la única forma de sentirse perdido para mí visualmente, había varias opciones. Y dentro de las opciones había opciones que nosotros no podíamos escoger porque eran otros proyectos parecidos, habían escogido esas estéticas. Entonces, dentro de esa búsqueda, yo decidí que la imagen tenía que ser nebulosa, como difusa, como si hubiera una niebla, más no con textura. Y entonces inventé un filtro para crear esa imagen que no sé cómo me vino, pero que decidí que poner entre 2 cristales leche de vaca diluida con agua, que como tiene una textura grasosa y es una sustancia que tiene vida. Yo creí que estaba convencida de que esa vida también tenía que ver con lo que le estaba pasando al personaje, y esas mutaciones que tiene el filtro tiene que ver con los estados del personaje, que adquiere diferentes formas según cómo incide la luz y los colores. Y yo tuve 2 grandes reuniones con Disney mostrando, hicimos muchos test. Uno de ellos fue intentar poner el filtro y luego generar una imagen sin el filtro, intentar lograr ese efecto en post a través de corrección de color. No lo lográbamos, y por VFX se podría haber hecho, pero la caída del orçamento iba a ser imposible, y también que el filtro se comportaba de formas distintas a medida que iban pasando las horas, cambiando la temperatura, una cosa de locos. Pero lo logré. A la tercera reunión, todo el plantel ahí diciendo no, y yo sí, esta es la única forma, esta es la única forma de hacerlo, y lo logré. Entonces, vale la pena pelear, porque, fuera de broma, luego ellos pueden aceptar porque es una decisión artística. Muchas cosas que en teoría no pasarían un quality control. Isso é interessante. Lito? Essa questão de ter o full frame, né? Vamos dizer, o 16:9 na segunda temporada que eles pediram, a princípio nós achávamos que eles estavam querendo que a gente acabasse no final, temíamos que no final do processo eles iam abrir para o 16:9 e tirar da gente do 2:3:9. Mas eu não entendi, é uma questão técnica. Eles falavam, e ao mesmo tempo eles falavam que respeitavam as questões estéticas, as questões conceituais, e o nosso 2:3:9 era conceitual. Então eles permitiram que, olha que loucura, parecia cinema, né? Porque você tinha, o cinema imprimia tudo, né? Você tinha a tarja e tinha o 16:9, só que eles permitiram que a gente chegava, o boom andava ali,
Era até melhor, porque você conseguia prever o momento que o boom estaria entrando, que o microfone do boom estaria entrando em quadro. Então, eles deixaram sujar a parte do 16:9. Se eles fossem usar o 16:9, eles iam ter que apagar 200 microfones em quadro, sei lá, porque ele transitava ali. Inclusive, era uma coisa que a gente falava com o diretor, não, vamos lá, vamos sujar, vamos estragar. Sabe, estraga aí. Tá lá, 16:9. Estratégias. Tudo bem, mas deixa lá o microfone em quadro, sabe? Em quadro não, né? Na borda, assim, porque aí eles vão ter que ficar pagando. Acho que eles iam mudar de ideia. All right. Uma briga. It looks like since Carlos has Parece come up to. que o Carlão veio para aqui. Isso significa que acabou nosso tempo. Gostaria de agradecer nossos diretores de fotografia aqui. E temos um stand aqui e temos mais 1 hora no nosso stand. Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, vá nos encontrar lá. Muito obrigada pelo seu tempo. Está conosco. Muito obrigada. Thank you.